Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar conosco, amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Tito. Tito, capítulo de número 1. Tito 1. Olha só. Tito, capítulo de número 1. Enquanto você vai procurando aí, que Tito é um pouco mais complicado, né, irmãos? Enquanto você vai procurando aí, eu gostaria que todos nós disséssemos o tema do nosso mês da juventude. Em voz de trovão, vamos dizer todos bem bonitos no 3? 1, 2, 3. Jesus é rei! Vamos lá, meus irmãos, um pouco mais forte. Vamos lá, para o condomínio aqui do lado escutar a gente. 1, 2, 3. Jesus é rei! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tito 1. Lerei do versículo 1 até o 4. Os irmãos aí vão me acompanhando. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Abaixe a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, estamos aqui, Pai. Lemos, Senhor, a Tua gloriosa palavra. Ó Senhor, abra os nossos ouvidos, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa estar tocando em nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor é rei. O tema, meus irmãos, específico de hoje é: o Senhor é rei. E nós? Somos servos ou voluntários? Esse é o tema dessa noite. Hoje a mensagem vai ser um pouco diferente. Embora nós lemos aqui o Tito, eu gostaria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, e nós vamos fazer uma caminhada já. Atos dos Apóstolos. Deixa lá em Atos, a partir do capítulo 9. Deixa lá que hoje nós vamos caminhar por todo o livro de Atos a partir daí. Meus irmãos, o serviço e um voluntariado têm algumas características em comum. E eu pesquisei a definição de voluntário de acordo com a Organização das Nações Unidas. E a definição é a seguinte: é um jovem ou um adulto que, devido ao seu interesse pessoal ou espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social e outros campos. Essa é a definição de voluntário. De voluntário. Contudo, meus irmãos, Paulo, no texto que nós lemos, ele revelou ser servo de Cristo. O que será que ele quis dizer com isso? Qual é a diferença de servo e de voluntário? É o que nós falaremos aqui, e eu quero que você fique com essa frase na mente: serviço ou voluntariado? E nada melhor do que fazermos isso e para descobrirmos o que é serviço cristão, analisarmos a vida do apóstolo Paulo. Acompanhe aí comigo no capítulo de número 9, na verdade, no capítulo de número 7. Volta aí, nós vamos passear pela palavra de Deus. Lá no finalzinho, Atos 7, 58. A história bíblica, a narrativa bíblica do apóstolo Paulo, a primeira vez que o nome dele aparece
era uma situação não muito legal. No martírio, no apedrejamento do jovem cristão Estevão, aparece citação ainda do jovem Paulo, que ainda era Saulo. No versículo 58 diz: expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, então, meus irmãos, que ainda era jovem, depois desse episódio, ele se corrompeu ainda mais e se tornou um ávido perseguidor da Igreja de Cristo. Um jovem talentosíssimo, que sabia falar vários idiomas locais daquela época. Falava o grego, e escrevia também, falava o hebraico também, e também sabia os dialetos daquelas localidades. Um jovem que sabia fazer contas, super inteligente, conhecido também a palavra de Deus, conhecia e dominava a lei mosaica da época. Todavia, quando ele estava perseguindo, e ele acabou conseguindo um status maior dentro da sua sociedade, conseguiu uma carta, como se fosse uma espécie de liminar nos tempos de hoje, que permitia prender e tacar na prisão todos aqueles que eram cristãos. E ele estava perseguindo com um grupo de soldados para capturar mais cristãos em uma cidade chamada Damasco. Ali, ele teve um encontro que mudou a vida dele para sempre. Ali ele teve um encontro com Jesus. Caminha comigo para Atos 9. Vira a página aí da sua Bíblia. Lá, Paulo se encontra diante de uma luz que o cega. E ele perguntou no versículo de número 5, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. E a história bíblica, meus irmãos, continua. E Jesus manda o apóstolo Paulo encontrar um homem que ele nunca tinha visto na vida, chamado Ananias, numa rua que ele nunca tinha ido, Direita era o nome dessa rua. E ele manda ele ir lá. Enquanto isso, Deus também, por visão, fala com Ananias. E a mensagem profética de Deus para Ananias é surpreendente. E eu queria que você lesse comigo o versículo 15 e o 16. Já seriam os prenúncios do ministério apostólico de Paulo. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Olha o versículo 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias já sabia que o sofrimento estaria junto com o ministério de Paulo. Pois bem, Paulo se encontra com Ananias, Ananias restaura a sua visão, e a partir daí Paulo começa a ser um grande pregador do Evangelho. Ele aprende, convive junto com os irmãos, come junto com eles, vive junto com eles, tem uma comunhão grande com a igreja daquele lugar de Damasco. E quando eles estavam pregando para os judeus, ele ficou sabendo de que que estavam juntando nele para o matar. Paulo, então, a palavra de Deus diz que ele desce fugido pela muralha da cidade, no meio de um cesto. E ele, então, vai para Jerusalém, na tentativa de encontrar os discípulos de Jesus. Ele encontra os discípulos de Jesus. Só que os discípulos não acreditam nele, porque conheciam e sabiam da história dele, que ele era perseguidor. Mas surge um outro jovem, de nome Barnabé,
que o defende. Não, eu vi ele lá, Paulo lá, pregando o evangelho em Damasco. Ele mudou, ele se converteu. E assim os discípulos acreditam em Paulo. Ele fica lá durante um certo tempo, pregando a palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, mais uma vez, quando tudo parecia estar bem lá em Jerusalém, ele foge de lá, ele se vê na obrigação de fugir de lá, porque mais uma vez surgiram rumores de morte contra a vida dele. Então ele vai para Tarso. Ele se muda para Tarso. Fica um tempo lá em Tarso, um bom tempo lá, pregando a palavra de Deus mais uma vez. Só que depois da morte de Estevão, a palavra do Senhor diz que o evangelho começou a se espalhar. E houve uma necessidade de ter pessoas capacitadas, com um pouco mais de entendimento teológico a respeito da palavra de Deus, em uma outra cidade. Essa cidade era por nome de Antioquia. E mais uma vez, Barnabé vai lá, busca Saulo em Tarso e leva ele para Antioquia. Ele fica lá 1 ano com a igreja daquele lugar. E lá, meus irmãos, em Antioquia, Paulo teve uma grande revelação da parte de Deus, comungando junto com os irmãos. Vira aí as páginas da sua Bíblia para Atos, capítulo de número 13. Do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E assim vai começar a caminhada, as viagens do apóstolo Paulo. E a primeira viagem, meus irmãos, assim começa. O apóstolo Paulo geralmente sempre tinha um companheiro, uma dupla dinâmica. O primeiro companheiro nessa viagem para ele foi Barnabé. Paulo e Barnabé. Eles passaram, meus irmãos, depois pela cidade de Chipre, pregando o evangelho lá. Depois foram para outra cidade, Antioquia de Pisídia, pregaram o evangelho lá e curaram enfermos, expulsaram demônios também naquela cidade. Daquela também cidade eles foram expulsos. Juntaram ali, expulsaram eles dois daquela cidade. Depois, meus irmãos, eles foram levados pelo Espírito Santo a uma outra cidade chamada Icônio. Também, pregando o evangelho lá, eles fugiram, tiveram que fugir daquela cidade por rumores, dessa vez de apedrejamento contra a vida deles. Depois eles foram para Listra. E lá, nesse lugar, aquelas pessoas, de todos aqueles rumores das cidades anteriores, eles reuniram e acharam Paulo em Listra. E, dessa vez, conseguiram apedrejar Paulo. Paulo estava pregando o evangelho naquela cidade. Ele estava na casa de um irmão. Imagina só, estava na casa de um irmão em um culto, adorando ao Senhor, ensinando aquelas pessoas. Acharam lá, pegaram Paulo, arrastaram ele, levaram para o centro da cidade, apedrejaram Paulo. Deram Paulo por morto. Depois disso, arrastaram Paulo para fora da cidade. E ali, quando os irmãos da igreja, ali reunida naquela cidade, encontraram Paulo, Paulo ainda estava vivo, mesmo que todos eles ainda tinham dado por morto. Depois eles passaram, meus irmãos, nessa primeira viagem por uma cidade chamada Derbe, pregaram o evangelho dali. E depois, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, decidiram retornar a todas aquelas cidades por qual eles passaram.
retornaram a todas aquelas cidades para saber como estava a igreja do Senhor naquele lugar. A narrativa bíblica, meus irmãos, continua. E parece ver uma pausa na história bíblica do apóstolo Paulo. Agora em Atos, capítulo 15. Em Atos 15 ocorre uma disputa teológica. Acontece um concílio aí, conhecido como Concílio de Jerusalém. E o grande tema e a grande disputa daquele momento, que eles estavam buscando ter um pouco mais de entendimento, era circuncidar os novos cristãos ou não. E ali eles decidiram, depois, com os relatos e os testemunhos dos irmãos de outras localidades, de que não havia necessidade de circuncidar os irmãos. Em Atos capítulo 16, o Espírito do Senhor, mais uma vez, incomoda o apóstolo Paulo, que estava em Jerusalém. E agora se inicia a sua segunda viagem missionária, dessa vez com outro parceiro, Paulo e Silas. E agora essas cidades, essas histórias... E aqueles que ganhavam dinheiro com a adivinhação daquela mulher se sentiram desafiados. Ficaram sem sua fonte de renda. E incitaram os líderes daquela cidade de Filipos a prender Paulo e Silas. Eles pegam eles e colocam na prisão. Lá eles ficaram chorando, não é isso? Paulo e Silas na prisão ficaram chorando? Não. Ficaram cantando louvores a Deus. E ali adorando ao Senhor. De repente vem um terremoto. As portas das celas se abrem. Eles se vejam libertos. O carcereiro, ao ver aquela situação, se sente sem saber o que fazer e tenta tentar contra a própria vida, tenta se matar. Mas Paulo não permite. E aquele carcereiro que havia prendido Paulo e Silas, ele rendeu-se aos pés de Jesus. Ele e toda a sua família. Depois disso, Paulo e Silas saem daquela cidade e vão para uma outra cidade conhecida nossa, Tessalônica. De lá, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo capítulo 17 de Atos, versículo 6 e o versículo 7. Eles se veem fugidos daquelas cidades. Na parte B do versículo 6, diz: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa deles. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Essa era a pregação de Paulo e Silas. Depois dessa situação, mais uma vez, por rumores contra a vida deles, saem fugidos da cidade de Tessalônica e vão para Bereia. Lá, eles pregam a palavra de Deus, os irmãos, primeiramente, os recebem bem, mas depois também saem fugidos daquela cidade. E aí, Paulo e Silas viajam, então, para Atenas. Lá, o apóstolo Paulo teve uma oportunidade muito singular de pregar, de anunciar o Evangelho. Ele anunciando lá, ele conseguiu uma grande oportunidade de falar em um lugar público para todas as pessoas daquela cidade. Num areópago, que era uma espécie de semi-estádio de futebol, que eram discutidas as coisas relacionadas à cidade. E lá ele prega e usa um artifício, algo conhecido daquela cidade, para ensinar aquelas pessoas. Ele diz o seguinte, parafraseando o apóstolo Paulo: esse Deus que vocês adoram sem saber, ao Deus desconhecido. Ele usa aquele altar vazio que tinha naquela cidade, ao Deus desconhecido, para assim
pregar naquela cidade. Depois, eles mudam e vão para uma outra cidade, Paulo e Silas. De Atenas, eles vão para Corinto. E lá pregam o evangelho com muita oposição. A pregação lá era difícil, muito difícil, porque poucas pessoas acreditavam inicialmente no apóstolo Paulo. E agora gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Atos 18, versículo 9 e 10. Certa noite, Paulo teve uma visão em que um Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará em lhe fazer mal, pois tenho muito povo naquela cidade. Assim, o apóstolo Paulo, meus irmãos, permaneceu lá em Corinto durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Depois disso, meu irmão, termina aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Logo após essa, depois de um certo tempo, estando com os irmãos em Corinto, ele, mais uma vez, movido pelo Espírito Santo, se vem fazer uma terceira viagem missionária. Agora, o seu companheiro da vez era Timóteo, jovem Timóteo. Paulo e Timóteo. E a primeira cidade que eles pregaram o evangelho é a cidade de Éfeso, na Grécia. E eles ficaram lá durante 2 anos ensinando a palavra de Deus naquela cidade. Houve um grande tumulto. Uma crise financeira dos vendedores de escultura, dos vendedores dos deuses pagãos daquele lugar, acabou acontecendo. Por quê? Porque as pessoas se rendiam aos pés de Jesus e não havia para quem mais vender aqueles deuses. Mais uma vez, então, o apóstolo Paulo, por rumores de perseguição e atentado contra a vida dele, fugiu, teve que fugir. Foi para a cidade de Mileto, pregou o evangelho lá. Depois foi para Cesareia. E depois, por fim, ele termina a sua terceira viagem missionária em Jerusalém, onde lá ele foi preso e passou o resto da sua vida preso. De lá ele apela para a corte romana, pois ele diz que tinha cidadania romana. Então ele exige um julgamento na capital do Império Romano, que era a cidade de Roma. Então ele vai para a Itália de barco. E lá durante o caminho, um naufrágio acontece. Mas por fim, no desenrolar da história, eles conseguem uma outra embarcação e a história do apóstolo Paulo, narrada nas Escrituras, termina com o apóstolo Paulo em Roma, em prisão domiciliar, anunciando o Evangelho. Meus irmãos, por que nós falamos a história resumida do apóstolo Paulo até aqui? Espero, meus irmãos, que a gente possa aprender com a vida do apóstolo Paulo o que é ser servo de Jesus Cristo. Servos ou voluntários, então? Servos de Cristo ou voluntários? E eu separei aqui, meus irmãos, 3 características, 3 lições que o apóstolo Paulo levou e que também vale para nós. De que o servo, ele estava disposto a morrer por Cristo. A todo momento em que Paulo estava fazendo o seu serviço, ele estava disposto a morrer. Ele estava disposto a morrer por Jesus. A sua vida era entregue completamente a Jesus de Nazaré. As nossas vidas, a sua vida, é entregue completamente a Jesus de Nazaré? Você vive a sua vida conforme você diz? Você pode dizer: não, João, minha vida é de Jesus. Mas você vive 100% isso?
E, meus irmãos, vale a pena a gente analisar e olhar para a nossa vida. Meus irmãos, se a cama, o sono nos vence, tantas vezes a preguiça nos vence, o frio nos vence, a chuva nos vence, como que a gente pode dizer que a gente está disposto a morrer por Cristo, como Paulo esteve sempre disposto? Como que a gente pode dizer isso? Meus irmãos, com que cara que a gente vai chegar no céu? E sabemos sim que a salvação é pela graça de Jesus e não é pelas nossas obras. Mas com que cara que a gente vai chegar no céu se a gente encontrar com grandes homens de fé, como o apóstolo Paulo? Se o pouco que cabe a nós fazermos, a gente não faz. Como que a gente vai dizer isso, meus irmãos? Como? Outra lição. O Paulo, o servo, ele estava disposto a servir a igreja, independente das circunstâncias. Paulo servia a igreja, servia aquelas igrejas. Ele não somente pregou o evangelho e saiu dali. Quando ele podia, ele voltava, como falei aqui, e visitava aquelas igrejas que ele já havia pregado. Quando ele não podia e se viu impedido de visitar aquelas igrejas, e aqueles homens também de fé, que ele havia tido contato antes, ele escrevia. E grande parte do Novo Testamento nós temos porque o apóstolo Paulo escreveu para a gente. Por quê? Porque ele era um homem, um servo que estava disposto a servir a igreja de Jesus. Agora, meus irmãos, olhe para a sua vida. Nós estamos dispostos a servir a igreja de Jesus? Você está disposto a servir a igreja do Deus vivo? Você realmente tem servido a Jesus da maneira que Ele merece? Você tem servido a Cristo, a igreja? Mas João, meu Deus, na igreja tem muita gente chata, muita gente esquisita, muita gente que eu não gosto. Os irmãos, às vezes, parece que não vão com a minha cara. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo pregou em localidades e para a gente que no começo não gostava dele. E isso não o impediu de continuar servindo a igreja do Senhor. Meus irmãos, devemos continuar a servir avidamente a igreja de Jesus Cristo. Não devemos, meus irmãos, cancelar os nossos compromissos na igreja, meus irmãos, por motivo fútil. Sabemos que às vezes surge algo que parece ser maior, mas parece que tudo nos afasta de Deus. Tudo nos afasta de Deus. Meus irmãos, você jovem que possui pais crentes, sigam o exemplo dos pais de vocês. Quantas vezes eu me vi, quando eu era pequenininho, eu e meu irmão, 2 pequenininhos, estávamos na igreja, às vezes 1 hora, 2 horas da tarde, não é isso, mãe? Não é isso, pai? Porque meus pais estavam cantando no coro da igreja. E a gente ficava lá, correndo, e quando me pediam para orar, né? Não é isso, mãe? Eu pedia para orar, obrigado pelo ensaio, vamos para casa em nome de Jesus, porque estou com fome. Eu orava assim mesmo. Mas a gente estava lá, a criança pequena, às vezes um pouco gripado, um pouco mais para lá do que para cá, mas meus pais levavam a gente. Meus irmãos, quantos dias das mães, quantos dias dos pais, que os meus pais deixaram de ficar um pouquinho, ou chegava um pouquinho antes, ou chegava um pouquinho depois, porque estava na igreja adorando o nome de Jesus.
Meus irmãos, devemos olhar para a nossa vida. Ah, mas João, aqui Deus ele não se manifesta só na igreja. Amém. Mas é isso que o seu coração está manifestando quando você está lá? Ou você só está vindo para a casa de Deus porque não tem mais nada para fazer? Sobrou, não tem nada para fazer, vem para a igreja. Não pode ter um jogo de futebol, meu Deus. Não pode ter um jogo de futebol. Os seus amigos não podem chamar você para ir no parque, que qualquer coisa que acontece, você cancela a sua ida no culto. Deixa de lado. Não vai mais. Às vezes você, pior ainda, com compromissos dentro da igreja e cancela. Meus irmãos, estamos servindo a Deus da maneira que Ele merece? Estamos servindo Ele? E em terceiro lugar, e último lugar, Paulo, o servo, ele servia a Deus com alegria, mesmo com as perseguições, mesmo com a luta, mesmo com riscos de morte contra a vida dele, ele estava alegre e triunfante, porque ele sabia que os sofrimentos do tempo presente não seriam comparados à glória que havia se revelar na vida dele. Ele estava feliz. Ele não era um cara emburrado. Pelo menos eu não sei, né? Talvez ele seja um cara meio emburradão. Mas ele escrevia, meus irmãos, que ele era um cara feliz. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o apóstolo Paulo servia a Deus com alegria. Meus irmãos, devemos servir a Deus com um sorriso no rosto, estampado, alegre. Vinha ao culto, feliz. Mas João, poxa, às vezes é difícil. Você não sabe o que está passando na minha vida, os problemas. Mas, meus irmãos, você veio adorar aqui aquele Deus que não importa as circunstâncias, Ele está disposto a mover os céus e a terra pela sua vida. Portanto, você deve adorá-lo com alegria. Vir fazer o serviço com alegria. Estar com as crianças na sala com alegria. Na palavra ensinando ali, na escola bíblica dominical com alegria. No PGM, com alegria. Na cantina, com alegria. João, o gás acabou. Alegre-se no Senhor. Meus irmãos, João, me deixaram sozinho aqui na cantina. E ainda há aqui 5 panelas a serem limpas. Alegre-se no Senhor. Aí não, ficou difícil, né? Meus irmãos, nosso trabalho tem que ser feito com alegria. Tem que ser feito com alegria. E, meus irmãos, para terminar, gostaria de dizer um testemunho, contar uma história de uma jovem missionária, que com 16 anos despertou o seu desejo no coração de estar servindo a Deus, mais especificamente no campo missionário. Ela assim foi. Sua mãe, durante um tempo, tentou junto com ela dizer para ela fazer primeiro uma faculdade. Ela optou então fazer a faculdade de farmácia, de enfermagem. Ela fez enfermagem ali. Dedicou o seu tempo para isso. E após que terminou a faculdade de enfermagem, ela serviu a Deus integralmente no campo missionário. E, meus irmãos, a junta de missões envia, sim, uma oferta para o sustento deles. Porém, o sustento não é muito. Ou seja, ela abdicou sua vida. Ela não tinha mais condições de comer em um lugar chique, de fazer uma viagem para um lugar chique. Não tinha essas condições.
tem somente para ali o se alimentar, para se vestir, e ela decidiu viver a sua vida com isso. Depois, durante a pandemia de Covid-19, ela perde a mãe e perde a avó, as pessoas que estavam sempre com ela. E ela, no momento de luto, orando ao Senhor, disse consigo mesma: Senhor, o Senhor ainda quer que eu te sirva? Com o coração todo quebrado que estou aqui. E ela revelou no seu testemunho que Deus ainda queria que ela continuasse servindo. Mesmo ela sem nenhum familiar por perto, hoje ela continua pregando a palavra de Deus. Essa jovem, hoje tem 28 anos. Esteve ontem com a gente aqui. Manuela Mendonça, pregando a palavra de Deus. Com o seu jeito simples de ser, falando aquilo que ela sabia, com a Bíblia toda cheia de post-it, aquele papelzinho vermelho, não é isso? Aquele papelzinho, Bíblia toda colorida, com o seu jeito. O campo missionário dela era a Casa Viver, no Chapadão, um grupo específico, um trabalho muito interessante que é feito ali com crianças. E o campo missionário dela era as crianças. Ali, meus irmãos, com aquele jeito simples de falar dela. Eu, como muitos irmãos jovens aqui, me senti tocado pelo Espírito Santo de Deus. Onde nós fazemos tão pouco, mas tão pouco, deixamos de fazer, ou fazemos de meia boca, ou deixamos de ir porque temos os nossos compromissos. João, eu preciso acertar minha vida, não dá para ir no culto hoje. Meu Deus, meus irmãos, sua vida não vai se acertar se você não for para o culto. Está dizendo que a sua vida vai se acertar se você não for adorar a Deus. Meu irmão, cuidado com isso. Não podemos ceder às nossa carne, meus irmãos. Meus irmãos, tem um ditado popular, né? Minha mãe gosta de falar isso para mim. João, a vida não é um morango. O evangelho também não é um morango. É a parte de servir e servir ao Senhor. Servir a Cristo. E aqui, já quando os músicos já vão se aproximando, gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Abaixasse a sua cabeça, o seu rosto, inclinasse o seu rosto. E aqui, meu irmão, minha irmã, gostaria de fazer um apelo à sua vida. Gostaria que nesses 3 dias de congresso, ou na mensagem dessa noite, se viu tocado pela palavra de Deus. João, eu não tenho servido a Deus de uma maneira que agrada a Ele. João, eu tenho servido tão pouco, e eu quero servir mais, servir melhor. Ô João, eu tenho servido tão pouco a Deus, e eu quero que Deus me use, quero ser instrumento nas mãos de Jesus, aqui nesse lugar, seja fazendo o que quer que for. Peço para que você se coloque de pé. João, eu quero servir melhor a igreja de Jesus. Eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu faço tão pouco. Pedir para você se colocar
se colocar de pé nesse momento, que vamos orar. Gostaria de orar pela sua vida. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Há mais alguém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que deseja servir a Cristo de uma maneira melhor, mais efetiva? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que quer, Senhor, João, eu não tenho servido a Deus da maneira que eu tenho que servir. Eu posso fazer mais pelo reino de Deus. Há alguém? Há mais alguém? Não há? Vamos falar com Deus. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus, estamos, Senhor, diante de Ti, cientes, Senhor, da nossa pequenez, cientes, Senhor, da nossa insignificância, Pai. Ó Deus, e clamando, Senhor, a Ti, para que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, poderosamente. Ó Senhor, começa, Pai, a transformação, Pai, de vida em nós. Ó Pai, quantas vezes, Senhor, não servimos a Ti da maneira que o Senhor merece. Fazemos, Senhor, as coisas na igreja de qualquer jeito. Fazemos, Senhor, as coisas para outras pessoas de qualquer jeito. Mas, Senhor, nós vimos aqui, Pai, o testemunho do Teu servo, o apóstolo Paulo, que foi capaz de entregar a sua vida por amor do Evangelho. Ó Senhor, nos faça ter um coração, Senhor, igual, Senhor. Muda a nossa vida, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos ser, Senhor, que nós possamos deixar de ser apenas voluntários de Cristo e possamos ser servos de Cristo. Ó Senhor, que esse testemunho, Pai, possa estar abalando, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, mudando a nossa história. E que o Senhor possa ser verdadeiramente Rei em nossas vidas. E, Senhor, e que a nossa vida, Senhor, as nossas ações, as nossas práticas, Senhor, possam proclamar: Jesus é Rei. Ó Senhor, que o Senhor possa estar reinando, Senhor, em nosso meio. Reina, Senhor, hoje, Senhor, entre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor, pode se sentar.